E aí eu orei pra pedir pra que Deus visitasse ela e que se ela falecesse, que ela fosse salva e tal, né? Que ela tivesse a possibilidade Sim. de entregar sua vida pra Jesus e tal. E aí, cara, na hora que eu terminei E assim, tem umas orações que você faz que é diferenciada. Sim, Você já sentiu isso? sim. Exato. Ô, Léo, e você também trabalhou bastante tempo, né? Voltando pra sua profissão de médico, né? Certo. Você trabalhou na UTI, Uhum. assim, em emergência? Por isso que eu gosto de vir aqui no TubaCast, que ele pergunta tudo, assim, ó. Pergunto tudo aqui. Pergunta tudo. Aqui eu falo que é o podcast, que é desde a melhor ação da bolsa à loira do banheiro. Tá vendo um pessoal legal aqui. Ah, é. Então, Então, bora lá. Já trabalhei na UTI. Eu ah, trabalhei na UTI na época do Covid. na época do Covid. Nossa, É. do Que Covid, velho. aí ali realmente precisava de muito médico e tal. E realmente tinha muita vaga de UTI. Trabalhei acho que uns 6 meses na UTI. E aí depois eu foquei mais em urgência e emergência. É uma coisa muito legal. Urgência e emergência é muito legal, cara. Você vê muita coisa doida, mas você salva muita vida, sabe? E você já viu muita coisa sobrenatural assim, Léo? O que você lembra, assim, tanto pro bem ou quanto pro mal? Você fala, putz, essa coisa É. aí. Então, eu tenho duas Ah, gravadas na minha memória, qual cara. foi? Duas gravadas na minha memória. Vou contar a do bem ou do mal primeiro? Pode contar a do bem, aí A, depois você. a do bem, a do bem. Então, bora Deixa eu. lá. Cara, eu tive duas coisas assim que me marcaram pra caramba, cara, dentro do hospital. Eu trabalho na emergência de um hospital do interior. E lá a população média tipo, 14 mil habitantes. Então, Nossa, bem pouquinho. pouquinho. Só que o hospital ele é referência para 52 municípios. Nossa, então todo mundo vai pra lá. Tudo que é grave vai para lá. Então, Nossa. quando eu fui para lá, a minha intenção era ficar mais de boa. E foi totalmente o contrário. E aí lá se atende acidentado, assim, nossa, mas é toda hora, entendeu? Porque o cara acidenta lá a 100 km de distância e vem pra cá. Então Nossa. é uma região, se eu não me engano, a população atendida é mais de 780 mil. Então é quase uma capital, cara, Caraca. dentro do hospital. E aí você vê muita coisa estranha. É, e aí eu vi, nesse dia, eu atendi uma velhinha que sofreu um AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, cara, o AVE, agora é no acidente vascular cerebral, mas é acidente vascular encefálico, hemorrágico. Ele é mais grave do que o outro, que é isquêmico. Porque o hemorrágico, imagina, tá sangrando dentro da sua cabeça e a sua cabeça não expande. Então Nossa, começa a mano. sangrar, começa a criar um coágulo, começa a apertar o cérebro e a gente tem hérnias, né? Quando o coágulo empurra o cérebro. E aí, se for mais próximo do tronco, essa hemorragia, se É. apertar o tronco cerebral, você para de respirar e você morre, né? Nossa. Se não for entubado e tal, morre rápido. E aí, essa senhorinha chegou lá, ela tinha mais ou menos uns 65 anos, mais ou menos. E aí ela chegou muito mal e tal, não teve nem como ir fazer a tomografia antes, porque ela já tava em Glasgow 3, teve que entubar logo. Aí eu já chegamos, entubamos ela, e aí fizemos lá os primeiros socorros e tal, estabilizamos a paciente, depois nós mandamos ela pra tomografia. E aí, quando a gente fez a tomografia, assim, tava bem claro que era AVC hemorrágico, tinha hemiparesia e tal, enfim, desvio, inclusive, de rima, um pouco do olho e tal. E aí, tinha um acidente vascular, cara, um acidente hemorrágico muito grande, cara, muito grande, muito grande. E aí, tipo assim, eu já falei assim, ixi, essa aí não sei não, hein, cara. Porque assim, a gente não é, a gente é referência em 52 municípios, mas a gente não tinha várias cirurgias ainda. A parte de cirurgia neurológica a gente não tinha no hospital. Então, quando acontecia alguma coisa que era cirurgia neurológica, eu tinha que encaminhar pra Passo Fundo, que era a capital ali Da região. era a regiãozinha ali, era a capital metropolitana, né? E aí a gente enviava pra Passo Fundo. E aí, essa senhorinha eu precisei encaminhar pra Passo Fundo. Eu liguei lá pra ambulância. E a gente sempre tem que fazer de encaminhar de médico pra médico e tal. E aí eu falei assim, cara, eu tô com uma AVC hemorrágica aqui, a senhorinha de 62 anos, ela é muito ativa, ela trabalhava e tal. Cara, tem que salvar essa mulher, tá feia. Que aí eles pedem a tomografia e tal, mandei a tomografia, ela falou assim, essa aí, realmente, hein, Léo? Essa aí, eu já tinha até feito amizade com o pessoal lá das referências. Daí mandamos, né? E aí a senhorinha, ela ficou internada, assim, uns 40 dias na UTI. Nossa. Lá de Passo Fundo, depois da cirurgia. Faz a craniotomia, arranca um pedaço da cabeça, tira o coágulo, fecha, né, e tal. E aí você tenta fazer a recuperação. Eu queria, quando eu me formei em medicina, eu queria ser neurologista, justamente porque eu acho genial, assim, cérebro é um trem que você não consegue entender. Ali é o lugar mais localizado onde Deus está, né, cara? Tipo, a gente não Sim. consegue entender quase nada cerebralmente falando. E aí eu falei, cara,
Aí como que eu fiquei sabendo que essa mulher ficou 40 dias na UTI, né? Porque ela voltou pra lá. O médico me ligou, o médico da enfermaria me ligou, e a gente recebe as partes na emergência primeiro, ele ligou e falou assim, ó, tem uma senhora, uma paciente que foi encaminhada daí e tal, a gente quer fazer a contrarreferência, aí vocês mantêm ela aí no ambulatório e tal, e depois já tá de alta aqui de Passo Fundo. Aí beleza, ela veio, né? Quando ela chegou, eu conversei com a mesma acompanhante que tava com ela quando ela foi, que tava desesperadíssima, chorando, meu Deus, gritaria assim total, né? Imagino. E aí, quando ela chegou, ela desceu da ambulância, a senhorinha tava entubada ainda, praticamente sem resposta nenhuma. E aí, tipo, ela tava entubada sem drive respiratório. O que que significa isso? Quando você tá entubado, a gente tem que deixar você sedado, porque qualquer coisa que você coloca na garganta, você faz reflexo de vômito. Então não tem como colocar um tubo na sua traqueia, jogar lá até perto da carina aqui, que é a divisão do pulmão, que senão você vomita, né? Então eu mantenho você em coma, induzido, pra deixar você, para você ficar entubado bem tranquilo. Quando você começa a acordar e melhorar e tal, a gente vai diminuindo a sedação e aí até tirar o tubo, certo? Essa mulher, você tirou a sedação e ela não acordava. Ou seja, o drive respiratório não estava funcionando. Machucou o tronco cerebral. Então, mesmo sem sedação, ela estava entubada e não tinha resposta nenhuma. E ela chegou assim, e na hora eu olhei assim pra ela, eu lembrei da acompanhante, que a acompanhante realmente fez uma gritaria, né? Aí eu lembrei da acompanhante, eu falei assim, nossa, como que tá a senhora e tal? Eu não tinha visto que ela tava entubada ainda. Como que tá a senhora e tal? Papapá. Tanto que nem foi eu que recebi a ligação da contrarreferência, eu só peguei ela depois. E aí, pô, ela não responde, não abre o olho, não faz nada, tá em estado vegetativo, né? Aí eu falei assim, nossa, imagina, deve ser dolorido, né? Eu sempre peço a Deus uma morte assim que não incomode meus familiares, porque é uma situação muito difícil, né? E aí eu coloquei ela lá na sala de emergência, e aí ia encaminhar de novo pra UTI, né? Pra ficar lá na UTI e tal. E só que aí a gente tava na discussão se ficava no ambulatório, se ficava na UTI, porque já é um paciente em estado vegetativo e tal, enfim, aí teve esse BOzinho lá. Enquanto isso, a acompanhante foi fazer a ficha de internação e eu fui lá nessa mulher, eu fui avaliar ela, né, e tal. Pupila realmente estava, não tinha reação nenhuma. E aí eu fui orar pra essa pessoa. Porque assim, uma coisa que eu sentia muito peso é que quando você, pô, eu conheci Jesus. Então eu quero anunciar Jesus pra todo mundo, é igual investimento, eu quero anunciar investimento pra todo mundo. Cara, você pode ser a única Bíblia que a pessoa vai ler. Você que tá aí, ó, eu posso ser sua única Bíblia que você vai ler, cara. Eu tenho que falar de Jesus aqui, não tem como. É minha responsabilidade. Se eu não fizesse isso, seria imprudência minha. E aí, eu fui orar pra pessoa pra que Deus visitasse ela, porque se eu não sabia se ela tinha entregado a vida dela pra Jesus. A salvação você tem que entregar pra sua vida pro Salvador, né? E aí eu orei pra pedir pra que Deus visitasse ela e que se ela falecesse, que ela fosse salva e tal, né? Que ela tivesse a possibilidade de entregar sua vida pra Jesus e tal. E aí, cara, na hora que eu terminei E assim, tem umas orações que você faz que é diferenciada. Você já sentiu isso? Sim, já. Você faz oração todo dia, o tempo todo. Se você é um cara de Deus. Tem umas orações que você pede, parece que não sei, abre o céu, assim, ó. Loucura. E nessa hora eu comecei a sentir isso, comecei a arrepiar e tal. E aí eu segurei assim na cabeça, na testinha da senhora, assim, e falei assim, se for da vontade de Deus, que ela seja curada, então. Porque na hora eu senti de falar isso, sabe? Se for da vontade de Deus, que ela seja curada. E aí ela foi pra UTI e tal, não fiquei mais sabendo da senhora. E aí depois, um tempo depois, assim, uns 14 dias depois, eu fui chamado pra atender uma intercorrência no ambulatório. E aí o médico da emergência, que fica todo o tempo, ele fica atendendo o pessoal do ambulatório e as emergências das pessoas internadas. E aí eu fui lá atender e era velhinha, cara. Caramba. Aí a velhinha tinha descido da UTI, ela tava sem tubo, Nossa, tinha que recuperado uma coisa bem... o drive respiratório e me olhava assim, ó. Eu cheguei lá, aí o que foi que aconteceu com a paciente? Aí a pressão tava baixa na hora, né? A pressão tava baixa. E aí a gente fez lá as medidas e tal, recuperamos pressão e tal. Mas eu olhei assim na hora, cara. E a mulher não parava de me olhar, sabe? Sabe assim que a pessoa tava aqui, quando eu entrei, tipo, ela olhou assim, ó. E eu, na hora, eu senti uma paz interior, assim, tão absurda, que eu tinha certeza que ela tinha entregado a vida dela pra Jesus, sabe? Eu falei assim, nossa, agora, até se morrer tá tudo bem. Até se morrer tá tudo bem, porque já cumpri minha missão. E aí, o peso que eu sentia no coração era de não conseguir falar pras pessoas que já chegavam quase mortas, que já chegavam sem drive respiratório, eu tinha que entubar. Que aos olhos humanos, né? É que a gente tinha salvação. Então eu ficava com muita dor de não apresentar Jesus pra essas pessoas, entendeu? E aí, nesse dia eu aprendi que, cara,
oração é o melhor presente que existe na face da terra. Se quiser me dar um presente, é só você orar por mim, cara. É só você orar por mim. Esse é o maior presente que uma pessoa pode ter. Talvez é um presente que entrega a vida eterna, que foi o que aconteceu com essa pessoa, né? Então, cara, essa foi a primeira coisa sobrenatural, assim, que aconteceu, assim, que foi absurdo. Não acredito que eu tenho o dom da cura, não sei se eu tenho. Às vezes eu pergunto pra Deus, mas assim, foi Deus me ensinando ali realmente que, pô, Mas foi através de você. orar muda as coisas, cara. Orar pelo seu canal, pro seu canal ganhar mais, bater 1 milhão esse ano, Ô, glória. faz diferença. Vamos entendeu? orar um pelo outro, né? Exatamente, exatamente. Então essa foi uma coisa sobrenatural, assim, que mudou muito minha vida, minha percepção de como que a gente tem que enxergar o mundo mesmo, sabe? Sei. E do outro lado também tem a parte sombria aqui. Na parte ruim, Que aparece, sim, deve pior- aparecer tudo lá, né, Léo? tem mais parte ruim do que parte boa, cara. Sério mesmo. Léo? Aparecem umas É, coisas... coisa de louco, cara. Eu lembro que da outra vez que eu vim aqui, eu contei sobre uma mulher que na minha visão, tava endemoniada, não era possível. Tava na cadeira de roda. Então hoje eu vou contar uma outra. Tá. E esse aí vocês vão rir, é engraçado demais, cara. Não é coisa de rir, não, mas na hora, assim, eu e a equipe de enfermagem falou assim: Meu Deus do céu, ou isso aqui é Satanás aqui, ou então esse cara tá zoando muito com a gente. Não é possível, cara. Chegou um menino, tinha uns 17 anos o menino. E aí ele tava na maca da ambulância, já amarrado. Não podia deixar o menino solto, que ele corria, fazia Nossa, loucura. sério? Já tava doido já. Então ele tava amarrado já. E aí ele chegou, a mãe dele falou assim, ó, ele realmente tem algum problema psicológico, a gente não descobriu o que é ainda, mas essa é a primeira vez que isso acontece. Ele pegou a Bíblia, colocou debaixo do braço e saiu na rua, começou a gritar. E começou a gritar e não parava e ficou agressivo e rodava os bairros e tal, gritando, pessoal ele incomodando o pessoal. Isso nunca tinha acontecido antes, não sei o que tá acontecendo com meu filho. Daí, quando... Engraçado, cara. E aí o pessoal do hospital que vai assistir isso vai lembrar perfeitamente da cena. Eu cheguei assim no cara e ele falou assim, ó. Eu falei assim pra ele. E aí, meu querido, o que tá acontecendo e tal? Eu chamo todo mundo meu querido, né? E aí, meu querido, o que tá acontecendo, cara? Pode falar pra mim que eu vou te ajudar. E eu fui coração bom mesmo assim, né? Aí ele já pegou assim no meu braço, assim, pegou assim forte no meu braço. Sei. Falou assim, Arcanjo Miguel. Ele desse jeito? Olhando assim pra mim, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. E ficou falando, né? E com a Bíblia debaixo do braço. Ninguém tirava aquela Bíblia dele, né? E aí, na hora, assim, cara, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí eu pedi sabedoria a Deus, né? Nessa época eu já tava convertido. Eu falei assim, meu Deus do céu, se for alguma coisa do Senhor, que o Senhor me mostre o que é. Se for pra me ver esse arcanjo aí, que eu veja. Mas se for alguma coisa do demônio, que o Senhor afaste isso aqui, que eu tenho medo. Não mexe, não mexe. Pediu pra ver também. Não. E aí, orei, né? E aí, tipo, aí fiz um sedativo nele lá. E, cara, um cara, assim, um dos mais difíceis de deitar. Quando a gente chega, esses surtos psicóticos, a gente faz benzodiazepina pra o cara ficar sedado. Ficar de boa. Aí ele sai do surto, quando ele acorda, ele tá melhor. Ele sai do surto. Tá. Já tá mais consciente Amaciado, de si. né? Tá mais amaciado. E aí, esse cara, não deitava, cara. Eu fazia medicação nele, fizemos até endovenosa e o cara não deitava. Aí a gente fazia assim, ele dormia um pouquinho, acordava doido já de novo. Daí eu perguntei pra ele assim, cara, o que você quer falar do Arcanjo Miguel? Pode falar. Daí ele só ficava olhando assim pra mim e falava assim, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel. E às vezes ele falava umas coisas que eu não entendia, sabe? Daí eu orei e na hora assim veio na minha mente assim, cara, Satanás é um dos caras que mais conhece a Bíblia. Satanás sabe mais da Bíblia do que você, Léo. Você não lê a Bíblia do tanto que Satanás já leu. Nossa, olha. O E aí, Espírito Santo falou pra você já. tipo, o que eu senti, né? Sei. Eu tenho uma dificuldade ainda de interpretar o que é meu, o que é de Deus e o que é interpretação assim errônea, né? Mas nessa hora assim, quando você começa a arrepiar e você sente que é de Deus, não tem como, você não tem dúvida. E aí eu falei assim, cara, será que é de Deus? Será que não é, né? E aí depois eu encaminhei esse cara pra uma internação psiquiátrica. E aí ele foi internado lá na internação psiquiátrica e depois eu fiquei sabendo notícia dele e tal. Que ele cometeu lá eu não me lembro se foi... ele esfaqueou alguém, sabe? Eu não sei se chegou o cara a morrer e tal, mas assim, ele foi solto, depois, solto não, né? Porque não é uma prisão, mas depois da internação psiquiátrica, ele tinha melhorado e tal, tava tudo bem com ele, ele saiu e tal, e teve novos surtos psicóticos. E cara, depois que eu assisti o filme Neférios, você já assistiu? Não sei como pronuncia. Nossa, cara, muito bom esse filme. que eu assisti esse filme assim, eu tive certeza, cara, que aquele cara lá, ele tava meio... não era de Deus não, cara. Meio não possuído, era né? meio possuído. E assim, cara, a gente hoje
Paulo fala no Novo Testamento, se você falar coisa espiritual pra quem não entende coisa espiritual, vai chamar você de louco. E provavelmente muitas pessoas ali já tá pensando, pô, entrar na conversa de doido ali, né? Não estão falando nada com nada mais. Daqui a pouco eu Como é vou que, falar Saci como, Pererê. como é que os caras saem de investimento e vai falar disso? Mas quando você fala de coisas espirituais, pra quem entende coisas espirituais, cara, a coisa é diferente, né? E, tipo, o mundo espiritual ele é muito real, cara. Muito real, muito real. E eu era ateuzão fanático, assim, cara, Sério, queria Léo? convencer as pessoas de que Deus não existia. E hoje eu chegar num podcast e ter a coragem, porque quando eu fui convertido eu tinha vergonha de falar de Deus. Sim. E aí a gente vai progredindo e Deus vai te entregando tanta coisa, cara, você vai ter tanta Pô. certeza de que ele existe e ele é tão bondoso com todo mundo que você não tem como você sentir mais vergonha de falar dele, né? Paulo era perseguidor de Cristo e virou o maior apóstolo, né? E o apóstolo Então, que mais cumpriu a palavra, né? Que e foi. que deixou praticamente todo o Novo Testamento escrito pra gente, né? Então, cara, uma coisa que eu quero falar aí pra vocês, ó. Todo mundo que tem alguma dúvida, ore e peça a Deus. Não vai ser eu, não vai ser o Luan que vai te convencer. Longe disso, eu não quero te convencer de nada. Quem te convence é o Espírito Santo. Então, você que tem alguma dúvida, tá com... Pô, eu era muito brabo com Deus, eu ficava questionando o tempo todo. Ore e peça a ele discernimento e sabedoria. Ele vai falar com você. Pode ser não na hora que você quer, porque comigo demorou uns 3 anos. Mas ele vai falar com você, cara. Então, o maior ensinamento desse podcast, na verdade, é esse, cara. O maior ensinamento do podcast é esse. Não é nem sobre a maior oportunidade da bolsa, o melhor fundo imobiliário. É. É sobre você conhecer o Salvador, cara. Porque isso aqui é temporário. A gente quer viver o melhor de Deus pra nós aqui na Terra. Mas isso é tudo temporário, cara. As ruas do céu serão de ouro. Então, o mais importante mesmo é você encontrar a sua salvação. E a sua salvação tá em Cristo Jesus. Então, converse com ele. Não vai ser eu, não vai ser o Luan, não vai ser nenhum pastor, não vai ser nada. Vai ser Deus que vai te entregar a verdade. É só você orar e pedir a Deus, cara. E tem muita coisa louca, cara. Muita coisa louca. Quando você começa a entrar nesse mundo aí, você vê muita coisa louca no mundo. E eu, como médico, na época ateu, na época eu já tinha convertido, mas eu vi muita coisa ateu também, quando eu era ateu. Muita coisa estranha assim. Eu falava, mas eu lembro que eu falava assim, ó. Isso aí é só doideira desse cara. Foi minha visão, né? Não, isso aí é coincidência. Isso é coincidência. O Albert Einstein, ele fala, tem 2 frases genial do Albert Einstein. A primeira é que eu uso pra caramba dentro dos vídeos no YouTube, que é: a 8ª maravilha do mundo é os juros compostos. As pessoas pobres só podem ficar ricas se usar da 8ª maravilha do mundo. E a segunda frase que ele fala, que foi atribuída a ele, a gente não tem certeza se é dele, mas que foi atribuída a ele é: Deus, coincidência não existe. A coincidência é Deus querendo aparecer sem ser visto. Albert Einstein falava isso, cara. E, tipo, o cara genial, né, cara? Os maiores ganhadores de prêmio Nobel, todos eram cristãos. É umas coincidências que você começa a perceber que te indica, pelo menos, você ser curioso pra estudar, né? Pelo menos você ser Exatamente. curioso pra estudar. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele exige de você o tempo na Terra, sei lá, 80, 100 anos, 120 se você viver muito, e te dá a vida eterna. Ele te promete a vida eterna. Ele pega um pedaço de tempo muito pequeno da sua vida pra você entregar, ser uma boa pessoa, acreditar nele, cumprir a palavra, lhe entregar, né? E te entrega a vida eterna. Porque daqui 200 anos, ninguém mais vai lembrar de você. Vai ter uma pessoa estranha morando na sua casa. Seu patrimônio, às vezes, Já nem se existe esvaiu. mais. Ou às vezes tá muito grande também, mas nem lembram de você. Né? Então, o que você tem que fazer é a palavra se cumprir ali. Exatamente, cara. Pô, Pode falar, não, pode Não, eu só ia dizer que a graça de Deus existe. Quando eu aprendi a definição de graça e a definição de misericórdia, eu compreendi um pouquinho mais sobre Deus. Graça é imerecida. Deus te dá uma coisa que você não merece, que é a salvação, o perdão. A gente não merece, todos nós somos podres. A gente não merece, cara. Mas Deus enviou seu único filho pra morrer por nós na cruz, pra entregar o perdão pra você, Luan. Imagina, às vezes eu até quase choro quando eu penso nisso, cara. Imagina sua filha. Você entregaria sua filha pra salvar o assassino que esquartejou 3 mulheres lá na Ásia? Não. Pra perdoar ele? Eu quero mais é que ele se lasque. Imagina Deus olhando pra nós e falar: não, aquele assassino ali, ele merece perdão. Vou mandar meu filho pra morrer por ele. Ele é Deus, mas ele vai ser humilhado, ele vai ser torturado. E no final a gente ganha a vida eterna. Então é uma graça imerecida. A gente não merece isso, tá? Você não merece, eu não mereço, o Luan não merece, ninguém merece. Mas Deus nos dá porque ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. E a misericórdia é o contrário. Ele não te dá o que você merece. Nós merecíamos o fogo. Todo mundo queimar mesmo, não tem jeito. Nós somos podres. Mas ele não te dá o que você merece. Então Deus é bondoso pra caramba mesmo. Eu não consigo nem entender. A gente tem 3 tipos de amores. O amor de Deus é o amor ágape, que a gente não tem a capacidade de entender. Por que ele nos ama tanto? Eu não consigo entender. Por que Deus me ama tanto? Não consigo entender, cara. Porque eu não mereço isso, sabe? E ele me ama, a ponto de me salvar.
Então, ele te ama também, meu querido. Você consegue escutar a voz dele, você consegue sentir ele, só precisa pedir. Exatamente. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.